Dizer aos médicos que recorrem a terapias não convencionais, porque há médicos que continuam a reagir mal quando um doente procura terapias como acupuntura, naturopatia ou até a homeopatia. Mas há também cada vez mais médicos e especialistas de terapias não convencionais que trabalham em conjunto para garantir aos doentes o melhor de vários mundos. No momento em que o Governo está prestes a regulamentar estas terapias, depois de um longo atraso de 9 anos, a grande reportagem SIC mostra-lhe como as várias formas de medicina podem ser complementares. Se nós não tivermos cuidado com esta máquina, ela vai forjar e vai dizer pare, que é o que fez comigo e o que vai fazer com muita gente ainda. O stress, a ansiedade, dia a dia, o não ter tempo, isto tudo é um acumular de situações que depois o nosso organismo vai dizer para, está na hora de parar, e a mim foi o que o meu organismo disse, para, está na hora de parar. Quando temos um diagnóstico como eu tive de cancro de mama, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, pronto, terminou aqui o meu percurso. O meu nome é Carla Pinto, tenho 41 anos, acabadinhos de fazer, sou responsável de marketing, sou casada, tenho 2 filhos, porque eu ainda quero fazer muita coisa, ainda tenho que acompanhar os meus filhos, ainda tenho que fazer muita coisa. E há um ano era este o meu sentimento, de facto. Exatamente, há um ano. Exatamente. Exatamente há um ano, Carla Pinto fez 40 anos e recebeu um diagnóstico de cancro da mama. Poucos dias depois foi operada por Maria João Cardoso, a cirurgiã que, em 2011, fundou o Mama Help, este centro de apoio a doentes com cancro da mama, no Porto. Foi aqui que Carla Pinto descobriu a naturopatia, com o naturopata André Dourado, e descobriu também, com surpresa, que há médicos e terapeutas de outras medicinas a trabalhar em conjunto. Não vejo outra forma de trabalhar, porque a doença é o principal problema. Olha, mas para si, pai. Mas... E o que é fundamental é acabar com estas guerras de interesses que existem e com as quesílias entre as diferentes formas de medicina. Bom, a Carlota, a mais velha, estava constantemente doente. Todos os meses tomava antibiótico. A Carlota ia uma semana à escola, ficava 2 em casa. Família e amigos, quando nós dizíamos, já está doente. Mesmo outra no trabalho, vez. vou ter que faltar, onde eu vou ter que faltar, já está doente outra vez. E chegou um ponto em que já começámos a ficar sem saber o que fazer. Olá! Olha, eu tenho aqui para vocês. O meu trabalho é muito exigente nesse sentido. Eu depois de a ver, isto para a medicina chinesa significa uma invasão de tecido do fígado no estômago e uma deficiência de tecido do baço. E deve ter análises, claro, tem, de tudo. Tem. Pronto, para mim isso é muito importante, sim, porque preciso ver o ferro, a vitamina B12, e que no fundo é isto as nossas 2 medicinas se vão complementar. A medicina chinesa um bocado pela via metabólica e fisiológica, não é? E nós somos mais específicos, claro, não é? Gostamos de ver estes números, porque a ciência é aquilo que faz, não é? Claro. Mas também é assim que os aviões estão a voar. Exatamente. This was the week that changed the world. A viagem de Richard Nixon a Pequim, em fevereiro de 1972, pôs fim a mais de 20 anos de hostilidade entre a China e os Estados Unidos e despertou o interesse pela medicina chinesa no Ocidente. A primeira-dama e o médico de Richard Nixon testemunharam com espanto o uso da acupuntura como anestesia em operações cirúrgicas. Mais de 100 jornalistas acompanhavam a viagem do presidente. E a partir daí realmente houve, digamos, um despertar
na consciência da população e dos médicos também, para a possibilidade da acupuntura ser de facto útil para o tratamento de certas situações. Vamos lá, passar por cima dos seus sapatos. Se pensarmos que eu comecei o curso em 1978 com um grupo de umas dezenas de médicos portugueses, podemos dizer que já há muito tempo que esta técnica terapêutica tem realmente desencadeado o interesse por parte dos médicos. Eu vou tentar vários setores do sistema nervoso para conseguir obter os resultados que eu pretendo de diminuição da dor e de recuperação da função. Eles próprios dizem que não tem nada a ver, que a acupuntura que eles praticam não tem nada a ver com a medicina tradicional chinesa, nem com a teoria dos meridianos, portanto eles têm outras teorias. Olá, energia, não se esqueçam, ligação ao doente através do Laogong. A medicina tradicional chinesa aborda a saúde e a doença com um paradigma diferente do da medicina ocidental, onde a medicina ocidental vê doenças, a medicina chinesa vê desequilíbrios energéticos. Baseada na teoria dos meridianos, procura recuperar o estado de saúde, restabelecendo a livre circulação de energia. Através desses canais, os meridianos, que para a medicina chinesa formam uma espécie de rede de comunicação no corpo humano. Eu penso que o corpo trabalha, não é a força. Volta de 20 a 30 minutos. No final dos anos 70, enquanto Helena Pinto Ferreira integrava o primeiro curso de acupuntura organizado em Portugal para médicos, outros profissionais de diferentes áreas procuravam formação nos vários ramos da medicina chinesa. A acupuntura, a massagem Tuina, a dietética, a ginástica energética Qigong e a fitoterapia, o uso clínico de plantas medicinais. Eu era professora de matemática e ciências no ensino preparatório na altura. Comecei a entusiasmar-me porque o professor Faro, que também é um dos fundadores da escola, me deu a conhecer esta medicina chinesa, não é? Esta escola surge em dezembro de 1992. Ora bem, de que ano é que vocês são? Terceiro, quase quarto. Já tínhamos feito várias diligências junto da Assembleia da República, etc. E verificámos que, efetivamente, ainda era muito cedo para que os nossos governantes estivessem atentos ou com vontade de regulamentar estas profissões. No fundo, eram novas profissões. E então resolvemos criar a escola e formar especialistas qualificados. 20 anos depois da fundação, a Escola de Medicina Tradicional Chinesa continua a não ser reconhecida oficialmente. O curso tem a duração de 5 anos e termina com um estágio de 4 meses num hospital na China. A mensalidade ronda os 300 euros. Um aluno que se propõe vir para um curso de 5 anos em que não é reconhecido oficialmente tem de facto um perfil muito especial, porque não somos uma universidade ou uma faculdade de medicina, não é, em que os alunos entram e que sabem que vão ser reconhecidos socialmente e não somos interpares, digamos, dos outros profissionais de saúde, ainda estamos à espera da regulamentação. Em 1999, Jorge Sampaio vetou o decreto-lei do ato médico, que fazia depender da Ordem dos Médicos a prática de medicinas não convencionais. Em 2003, entrou em vigor a Lei do Enquadramento Base das Terapêuticas Não Convencionais, que garante autonomia técnica e deontológica aos profissionais do setor. Aprovada por unanimidade no Parlamento, a lei contempla 6 terapias: acupuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e quiropraxia. A lei deveria ser regulamentada no prazo de 6 meses. Passaram 9 anos. Agora, o problema é a intrusão na profissão de quantidades muito significativas de pessoas sem qualquer preparação. É causador de riscos para os cidadãos, porque qualquer pessoa pode exercer, mesmo que quer tenha ou não tenha nenhum curso. Alguém que se lembra, eu vou começar a fazer acupuntura.
Pode abrir um consultório e dizer que é acupuntor e pronto, e não, nada lhe é exigido, quer dizer, como ainda não está regulamentado. E, portanto, isso, por um lado, faz com que as próprias medicinas não convencionais acabem por cair num certo descrédito. Bem, traduz a dificuldade, a complexidade da regulamentação de uma lei. E a importância deste segundo ponto? Um terapeuta não convencional, para usar este título, tem que, antes de mais, ter uma cédula profissional. E antes da cédula profissional, tem que ter um diploma, tem que fazer formação. Portanto, há aqui um trabalho de articulação entre a saúde e a educação que tudo indica agora está na fase final. José Faro foi o representante da acupuntura na comissão técnica nomeada em 2005 para estudar e propor os parâmetros gerais da regulamentação. O trabalho da comissão foi concluído e entregue aos Ministérios da Educação e da Saúde. No início de 2012, a Direção-Geral da Saúde apresentou uma proposta de regulamentação. E sai de lá uma coisa que causou a indignação e o pânico total de todas as partes envolvidas nisto. O ministro, afinal, não publicou aquilo e disse que ia rever o processo, etc. No dia 22 de novembro foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei. A partir das orientações da Organização Mundial de Saúde, são estabelecidos os perfis das 6 terapêuticas não convencionais previstas na Lei de 2003, determinando-se que só podem ser praticadas por quem tenha uma formação de nível superior, que falta agora definir por portaria. Eu não sou obrigatória dos cidadãos. É de O Centro de Saúde de Alcântara, em Lisboa, foi o primeiro do país a ter uma consulta de acupuntura médica. Começou em 2007 por iniciativa de Helena Pinto Ferreira, especialista em medicina geral e familiar e presidente da Sociedade Portuguesa Médica de Acupuntura. Só faço uma manhã por semana e mesmo assim tenho de ver, por exemplo, simultaneamente crianças, porque tenho a saúde infantil também. Não é aquilo que seria necessário, mas é o que é possível. No Centro de Saúde de Alcântara, Helena Pinto Ferreira tem 1.700 doentes a cargo. Isto é bom, vir da canadiana na mão. Vê uma média de 20 doentes por dia. Encontra na acupuntura médica benefícios para o Estado e para os doentes. Os doentes não necessitam de tomar tantos medicamentos, sobretudo nas doenças crónicas. Portanto, há vantagens para o próprio doente e há vantagens para o próprio Estado, que deixa de gastar tanto dinheiro com os medicamentos. Mas noutros centros de saúde, colegas seus não têm tido a mesma... Não têm tido tanta abertura, é verdade. Alguns até viram recusada pelos diretores a sua possibilidade em desenvolver esta terapêutica. Na sua opinião, isso deve-se a quê? Penso que um pouco por falta de conhecimento. Não só do lado direito, como também do lado esquerdo, também tem. Para lhe dar uma ideia, por exemplo, a nossa Sociedade Portuguesa Médica de Acupuntura já está em quase 300 médicos associados. Até dia 31. 7 hospitais públicos têm atualmente uma consulta de acupuntura médica. Várias universidades públicas criaram nos últimos anos cursos de acupuntura dirigidos a médicos. Tem de ter 300 horas no mínimo, tem de ser aceitos pela própria Comissão da Competência da Ordem dos Médicos para poderem dar acesso a esta, digamos, graduação médica. Sei que temos outros terapeutas, eles existem, temos de os integrar naturalmente. Helena Pinto Ferreira sabe que a lei aprovada em 2003 garante autonomia técnica e deontológica aos profissionais de cada terapia, mas defende ainda assim que a prática de acupuntura deveria ser reservada a médicos. É importante que a intervenção médica, que a intervenção seja médica, no sentido de que é possível conhecer bem as patologias, é possível fazer um diagnóstico correto. Com 1/3 da humanidade a ter carreiras separadas de medicina chinesa e medicina convencional, que alguém ter o tupete de dizer uma coisa dessas, é uma coisa absolutamente extraordinária. Começar logo os primeiros sinais da situação do paciente a fazer uma análise das modalidades do sintoma. Então, quem é que temos hoje, já agora? Quero ver que Eu também lamento que os médicos não saibam fazer diagnóstico de medicina tradicional chinesa.
que resolve inúmeros problemas que são completamente inacessíveis às técnicas e ao quadro teórico que eles dispõem. Quando me tira o sono é quando atinge o ponto grave. São dor na anca que agrava com o movimento. A andar, sim, porque eu sinto... Se não conseguimos rapidamente formular as tais hipóteses, divergimos, por exemplo, a uma análise da língua. Descontrai mais a língua. Ou então passar para a análise do pulso. Não considera que seja um diagnóstico inserido noutro paradigma da Mas não é abordagem da suficiente, de facto é outro paradigma, mas não é suficiente para um tratamento eficaz e pode ser perigoso quando não se consegue fazer o diagnóstico de uma patologia que pode ser, onde pode ser necessária uma intervenção médica diferente e até mais urgente. Os nossos alunos são preparados tanto para terem o seu consultório particular como para poderem dialogar com os médicos da medicina dita convencional e por isso temos uma série de cadeiras de ciências médicas ocidentais, nomeadamente a anatomia, biologia celular, mecanismos gerais de doença, fisiopatologia e depois uma coisa que logo desde o início foi criada, que foi uma cadeira que lhe chamamos reconhecimento de situações de urgência para que o especialista possa perceber quando é que não está dentro da sua área tratar e poder enviar essas pessoas para o hospital. Está bom. Está bem. Aqui que a pessoa que tinha entrado ali para o... Pois, está com umas queixas. Obrigado por só subir. João Luís Videira formou-se na Escola de Medicina Tradicional Chinesa. Divide o tempo entre o consultório e a Clínica do Rosário, em Cascais, que tem consultas de medicina tradicional chinesa desde 2007. Aqui aproveitando, não sei se é de almoçar, se não é de almoçar. Filha de pai alemão e mãe portuguesa, Mini Freudenthal fez o curso de Medicina na Universidade de Lisboa e a especialidade de Medicina Interna nos Estados Unidos. Trabalhou 10 anos num hospital de Nova Iorque, antes de regressar a Portugal. Mini? Estás sem ninguém? Pronto. Olha, Mini. Pode chegar ali. Tive aqui uma paciente e queria te dizer o que é que estou a pensar fazer. Está bem, sim senhora. Tenho aqui umas recomendações dietéticas para ver se não entram em contradição com as tuas. Vamos lá. Quando me chega aqui um paciente recomendado por ela ou por alguém, eu faço um diagnóstico de medicina chinesa. Não interfiro em nada com o diagnóstico de medicina ocidental. E faço, portanto, a minha parte, a parte para a qual eu estou preparado. Aqui. Bom dia. Meu nome é Mini Freudenthal. Sandra, prazer. E então nós vamos vendo como é que é a evolução da doença. Eu, como médica com a biomedicina, não tenho a solução da saúde total da pessoa. Então, se querem sentar, Mira, vou dizer o que é que se passa em termos de medicina chinesa com ela. Sim. Portanto, esta sua relação com a medicina chinesa, neste caso, sente que trouxe benefícios à sua prática clínica? Imensos. E não a minha prática clínica, trouxe imensos benefícios aos doentes. Sim, sinto mesmo, porque eu acho que estas coisas são complementares, não são antagónicas. Eu tenho algumas ideias. Deixamos por agora Sandra Borges entregue aos saberes de duas medicinas, enquanto regressamos ao Porto, onde já vai a meio a consulta de Carla Pinto com o naturopata André Dourado. Mas, de facto, agora neste momento, a única coisa que me preocupa, o resto eu acho que as coisas estão a correr bem, é a memória. É aí mesmo que preciso de ajuda, porque a memória ainda está um bocadinho debilitada devido à quimioterapia, não é? Quer dizer, um conjunto de pessoas que passaram pelo mesmo que eu a recomendar-me, as médicas que me tratavam a prescrever-me terapia não convencional que não é normal, não é? Eu nunca fui a um médico que me recomendasse terapia não convencional, portanto foi a primeira vez. O combate de Carla Pinto contra o cancro de mama começou há 1 ano com uma cirurgia realizada por Maria João Cardoso, professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Maria João Cardoso é responsável pela cirurgia na unidade de mama da Fundação Champalimau, em Lisboa. No início de 2011, decidiu reunir as armas da medicina convencional e de várias terapias complementares na luta contra o cancro e fundou o Mama Help, no Porto. Considera pouco razoável e muito perigoso que a maioria da classe médica continue a reagir mal quando um doente procura terapias não convencionais. A maioria das pessoas reage mal. E reage mal às vezes por desconhecimento, porque existe muita investigação séria na área das terapias complementares hoje em dia. 80% das pessoas com cancro procuram em qualquer altura do seu tratamento, se não um terapeuta, pelo menos informação sobre essa área. O que é que acontece na maior parte dos casos? Nós temos pouco tempo e os médicos dizem apenas não faça, que isso vai lhe fazer mal. Olha, é responsável pelo que faz. Porque é muito mais difícil saber mais acerca do assunto. E eu achei que não estamos mais numa altura em que nós possamos, para despachar, como médicos convencionais, quando as pessoas nos perguntam, olha, eu posso tomar isto? Pode, não tem problema nenhum. Ou então, não tomo nada disso que é uma porcaria. Eu acho que isto é para despachar. Só pode ser para despachar. E eu sinto isso porque eu também fiz isso algumas vezes. Sem regulamentação, sem estar estabelecida a formação adequada a cada terapia, o difícil para Maria João Cardoso foi encontrar os terapeutas com quem pôr de pé o Mama Help. Nós temos muita dificuldade, também temos nas medicinas convencionais, mas temos muita dificuldade, mais se calhar ainda, em separar o trigo do joio. O que facilitou um pouquinho as coisas foi eu ter conseguido encontrar o André Dourado. Antes do mestrado em Medicina Natural na Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha, André Dourado licenciou-se em Biologia na Universidade do Porto. Hoje dá aulas de Medicina Natural em Espanha, no Brasil e em Portugal. Em 2008 foi um dos fundadores da Escola de Medicinas Alternativas e Complementares do Porto. Mesmo havendo cursos de boas faculdades de medicina aqui em Portugal, também há bons e maus médicos. Portanto, também obviamente que também há bons e maus osteopatas, há bons e maus acupuntores e bons e maus naturopatas. Obviamente, se tivéssemos uma lei que regulamentasse isto, era muito mais fácil termos maior número de bons naturopatas, não é? E como tal, cada escola é responsável pela sua formação, eu sou responsável pela minha formação. As infusões de tomilho para a parte respiratória funcionaram muito bem. Com raízes nos ensinamentos de Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo e a quem chamam o pai da medicina. A naturopatia, ou medicina natural, é a corrente médica mais antiga no Ocidente. Pode dizer-se que está para a Europa como a medicina tradicional chinesa para o Extremo Oriente. Isto é um processo de autocura, é comer os ingredientes, é escolher os ingredientes que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, os ingredientes da natureza do dia-a-dia que estão em qualquer supermercado. Nós é que não os utilizamos devidamente, nem os combinamos devidamente. A alimentação como base, através da alimentação conseguimos praticamente modificar quase tudo. Entraram ingredientes novos, tipo açafrão, que é um anti-inflamatório poderosíssimo. Não entrava em minha casa, eu substituí o sal pelo açafrão. Estamos bem, tiveste mais náuseas? Não, estou muito bem, muito bem. A naturopatia deu-me a dieta equilibrada, o saber o que comer, não é? O que é que o meu organismo precisa para o problema que eu tenho, o que comer, a necessidade do exercício físico. Vamos fazer mais uma volta então, está bem? Pronto? E vai, força. Dou muito graças a Deus e muitas graças a essa equipa. Eu nunca perdi massa muscular neste período todo, o que é ótimo para quem está em baixo, em que quer defesas e que julga como terminou. De repente estamos a fazer coisas que não fazíamos antes. E fez-me sentir mais segura, porque de facto eu tive este problema. A oncologista, na minha cirurgia, diz neste momento que está tudo bem. O primeiro controle foi excelente, foi ótimo. O meu estilo de vida também melhorou imenso. Eu ganhei muito. Preferia não ter tido este problema, mas eu ganhei muito com ele também. Eu não tenho dúvidas nenhumas que
se me acontecer a mim um diagnóstico de cancro, muita da minha alimentação já mudou. E já mudou, e muitas das coisas que mudaram por eu ter ouvido o André várias vezes, já lhe digo. Mas eu não tenho dúvida que esse caminho é um caminho que eu seguiria com toda a facilidade. E que, se eu tivesse que fazer quimioterapia, que eu recorreria com toda a facilidade à acupuntura para tentar minimizar os efeitos laterais. Controla completamente os vômitos e as náuseas da quimioterapia, sem recurso aos outros fármacos que nós utilizamos para controlar isso. Agora vamos buscar a mana? Quem é? Vamos buscar a mana? Quem é esta? Esta sou eu. E esta és tu. A Carlota era uma criança que tinha uma bateria de medicamentos para tomar preventivamente, tinha uma bateria de medicamentos para tomar quando ficava efetivamente doente. Vamos, pai, ajuda que tu não chegas lá. Calma aí. Tira aí duas cenouras e um caldo de galinha. Estava constantemente doente. Todos os meses tomava antibiótico e chegou um ponto em que já começámos a ficar sem saber o que fazer. Nós vivíamos numa angústia e num desespero. A nossa vida era completamente condicionada, portanto, seja de familiar, no trabalho. A menina que está aqui faz companheira. Olha, cuidado com a caneta, são sugestões. E quando uma criança está a ser medicada de 15 em 15 dias e está constantemente doente, a medicina convencional atingiu o seu limite. Isso não escreve. Quer ver? O próprio pediatra, nessas circunstâncias, por que não recomendar um homeopata qualificado? E isso é fundamental, esta parceria. Porque a medicina convencional é insubstituível, mas a homeopatia também é. Acabámos por contactar o Dr. Nuno, marcámos uma consulta e passámos de um ano inteiro, sem falta e sem qualquer tipo de exagero, um ano inteiro a tomar antibiótico todos os meses, e desde essa altura até hoje tomou 4 vezes antibiótico, portanto já vão 3 anos. A homeopatia é uma forma de medicina que nasceu na Alemanha há cerca de 200 anos. Foi criada por um médico alemão chamado Dr. Samuel Hahnemann, ou era um médico da medicina convencional, mas que se destacou em muitas áreas, na área da química, da física. Ele fez uma experimentação, na altura, com um medicamento que era utilizado, o quinino, na malária, e o que ele conseguiu perceber foi que, ao tomar essa substância, ao fazer essa prova dessa substância, ele começou a desenvolver os sintomas da malária. E era a substância que era usada para tratar a malária. Então, esta associação de ideias, na altura, foi genial. E foi assim que surgiu a homeopatia, a ideia da cura pelo semelhante. Nós temos grandes países, grandes centros de homeopatia. A Inglaterra, por exemplo, é um grande centro de homeopatia, onde os medicamentos homeopáticos são comparticipados em Inglaterra, portanto faz parte do serviço de saúde. Depois a Alemanha. A Alemanha também é um país muito forte de homeopatia, como também a Áustria, como também os países nórdicos. A homeopatia está difundida por todo o mundo. Nuno Oliveira viaja para a Alemanha, onde participará num seminário sobre homeopatia e oncologia. É da Alemanha que Alexandre Ferreira de Almeida importa as matérias-primas com que produz medicamentos homeopáticos no laboratório da farmácia Melo, na Amadora, que fornece farmácias de todo o país. O tratamento homeopático consiste em estimular a capacidade de reação do organismo com recurso a doses extremamente diluídas e dinamizadas de substâncias que provocariam num organismo saudável os sintomas que o doente apresenta. Agora, isto não é assim linear. A homeopatia clássica é individual. E isto é fundamental as pessoas perceberem. Eu posso ter 5 crianças na minha clínica que sofram, por exemplo, de asma, e posso lhe garantir quase totalmente que essas 5 crianças vão tomar 5 medicamentos diferentes. Isto é assim que é a homeopatia clássica. A homeopatia clássica avalia a pessoa num todo, mental, emocional e físico. Naturalmente que a primeira coisa que fizemos foi falámos com o pediatra da Carlota, na altura era só a Carlota, para dar conhecimento que íamos ter esta nova abordagem.
não se opôs, disse que ok, tudo bem. E eu não abdico disso. Na primeira consulta, eu digo sempre isso. O pediatra é para continuar a fazer o seguimento da criança. O pediatra de Carlota e Madalena não teve disponibilidade para uma entrevista, mas esclareceu por e-mail que não acredita na eficácia do tratamento homeopático. Gonçalo Cordeiro Ferreira atribui a evolução do estado de Carlota ao facto dos problemas respiratórios tenderem a melhorar com a idade. Sendo assim, não viu inconveniente no recurso à homeopatia, que, na sua opinião, não faz bem nem mal. Quanto mais diluído o produto, concluiu o fundador da homeopatia, Samuel Hahnemann, mais potente será a sua ação. As diluições são tão altas que, a partir de certa altura, deixa de ser possível encontrar no manipulado homeopático qualquer molécula da substância original. É isto que leva grande parte da comunidade científica a defender que não há aqui mais do que água com açúcar e a falar de efeito placebo. Bolinhas de açúcar, quer dizer, numa criança não há esse efeito de bolinhas de açúcar. Uma criança que está com febre ou que está com uma infecção, não é tomar umas bolinhas de açúcar que acha que vai ficar boa e fica. Uma criança não tem consciência para isso, não é? A Carlota começou com 2 anos, mas a Madalena começou com 1 mês. E, portanto, não têm consciência para se sentir sugestionadas porque estão a tomar umas bolinhas, ou no caso a Madalena eram umas gotinhas, porque ainda era muito pequenina. O farmacêutico Alexandre Ferreira de Almeida também contrapõe, à falta de evidência científica, a evidência empírica, nomeadamente a experiência de veterinários que tratam animais com medicamentos homeopáticos. Temos uma gama grande de veterinários que utilizam em animais. Mas há veterinários que se abastecem na sua farmácia de medicamentos homeopáticos? Sim, medicamentos homeopáticos. Bem, em relação aos animais, será difícil obter o tal efeito placebo? Pois, o efeito placebo, o animal não vai dizer o que é que tomou, se tomou sacarose, glucose, ou se tomou um medicamento em si, não é? Para si é intrigante como é que funciona? Sim, sem dúvida, porque nós não temos conhecimento de como funciona. Nós sabemos empiricamente que a homeopatia funciona e funciona muito bem. Sabemos isso, empiricamente. Mas repara uma coisa, a ciência está a avançar, todos os dias avança. E nós não podemos ter a veleidade de pensar que neste momento temos o conhecimento total sobre as coisas. Não temos. Não existe conhecimento total. Há uns anos atrás, a partícula mais pequena que existia era o átomo. E hoje em dia veja onde é que a investigação já vai. Pois, há muitos medicamentos, há aspirina, o ácido acetilsalicílico, por exemplo, ainda há poucos anos não sabia qual era o mecanismo de ação e não sei mesmo se ainda se sabe na totalidade o mecanismo de ação. É o medicamento mais conhecido e mais consumido em todo o mundo. A aspirina começou a ser comercializada no verão de 1899. Só em 1971, quase 100 anos depois, foi demonstrado pela primeira vez o mecanismo de ação do ácido acetilsalicílico, uma descoberta que acabaria por garantir a John Vane o Prémio Nobel da Medicina, em 1982. Vamos escolher as bolinhas? Os medicamentos são extremamente baratos. Eu gosto sempre de repetir que nós não pomos de parte a medicina convencional. Agora, evitamos ao máximo aqueles químicos mais pesados. Se não houver outra solução, então avançamos para a artilharia pesada. Então, obviamente que existem radicais dos dois lados, portanto, mas nós temos que ter bom senso. Todos nós temos que saber o limite das nossas práticas. Tem que haver boa formação, uma formação muito sólida dos profissionais, neste caso da homeopatia, para que realmente saibam os limites, até onde é que se pode ir. E a homeopatia pode ir muito longe, pode ir mesmo muito longe. Mas não podemos pôr em risco a vida das pessoas, portanto, radicalismos não. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Uma vez, um paciente veio ter comigo e estava há 3 dias sem dormir. E disse-me, olha, eu quero ser tratado pela medicina chinesa, não quero ir para psiquiatras, não quero drogas. E eu disse-lhe, olha, não, nesta fase da sua doença, a medicina ocidental atua melhor. Quando o doente está muito doente, nós somos fantásticos. Isto é, trazemos o desequilíbrio grave a um ponto onde ele pode ser depois novamente tratado por estas medicinas complementares. É o friorenta, essencialmente. Friorenta, isso quer dizer tem frio aonde?
Tem frio nos pés? Nos pés. Nas mãos? Sim. No fundo das costas também. No fundo das costas, mas vamos lá. Mãos, pés, tem na ponta do nariz também ou não? Às vezes sim, no inverno. Agora, por favor, mostre-me a sua língua. Nós nunca, por exemplo, dizemos a um paciente que vem medicado, olha, deixe de tomar isto, ou interrompa a dose, ou não sei o quê. Evidentemente não. Isso era um perigo e nós respeitamos muito os médicos e o seu saber e dizemos não. O senhor continua o seu tratamento, se tiver que fazer um desmame, é com ordens do seu médico, não invente. Faça exatamente isso. E eu faço a minha parte. Quando se irrita, a sua tendência é guardar ou explodir. As emoções, na medicina chinesa, têm um papel muito importante nas doenças, porque possibilitam ou não o livre fluir da energia dentro do corpo. Virar, respirar fundo. E nós sabemos hoje em dia que até os pensamentos causam doença, não é? Porque uma emoção desequilibrada vai causar um stress celular e vai causar doença. Isto hoje em dia nós sabemos isto, não é? Agora, vai virar só um bocadinho para lá. Ora bem, a medicina chinesa, exatamente o que aborda é esse período de desequilíbrio. O que eles fazem prévio à doença. Exatamente. Eles têm ferramentas para equilibrar estas coisas que são mais subtis e menos agressivas que a nossa. E come saladas frias, sim, come sim, comida sim, fria. Sim. Por exemplo, uma pessoa friorenta não deve comer um excesso de saladas frias, não deve comer comidas frias. O Estado tem a beneficiar de nós não estarmos doentes. Os custos são muito menores. E a pré-doença é enorme. E em 3 posições. Nós, no seu pulso, vemos todos os órgãos e analisamos-lo em função da profundidade e da maneira como o sangue bate na artéria. O seu pulso e a sua língua indicam-me um padrão de desarmonia, que é a tal invasão do chi do fígado no estômago e no baço. Fez o tratamento do HP. Fiz. E isso foi há quanto tempo? A última há cerca de 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Com uma biópsia negativa. Está bem, então quer dizer que curou. Em teoria sim, mas continua a ter os sintomas da gastrite. Eu sentia coisas que a nossa medicina não dava resposta. Não dá nada para não. E aqui então nada. Não. Nada. Está bem. Tratei-me muitas vezes com a medicina chinesa. E com medicina chinesa, com quiroprata, com osteopata, e tem-me ajudado muito. Eu recorro às 2 medicinas. Eu faço um exame à próstata todos os anos, obviamente que faço. Outro ponto aqui da vesícula. A minha mulher faz mamografias, eu faço análises para ver se o colesterol está ou não está, pronto, mas não preciso tomar remédios. Faço a combinação certa de alimentos. Pronto, eu utilizo as 2. Vamos fazer mexer a energia do fígado. A minha experiência, e isso também vai contando, é que muitas das coisas que eu aprendi com a medicina chinesa há 20 anos atrás estão agora a começar a ter evidência. E a questão aqui é essa, é que é muito complicado meter na cabeça das pessoas que fizeram a sua progressão toda com o método científico ocidental que existe outro. E que pode ter validade também. Eles também têm evidência. Não têm a evidência do nosso prisma, não é? De maneira que, o que é que me diz que a nossa é melhor que a deles, não é? Veja lá se tem hipótese de vaga amanhã, está bem? Obrigada. Tchau. Está a ver, depois isto, todos os dias isto. Houve também um marco muito importante que foi a descoberta da libertação de algumas substâncias, alguns neuropeptídeos, através da estimulação por acupuntura, não é? O que permitiu também, do ponto de vista científico, perceber que havia, de facto, uma ação fisiológica com o tratamento por acupuntura. Mas eu ia lhe pedir para que faça o favor de escrever, durante uma semana, tudo o que come, a que horas e o quê. Sandra Borges tentará adequar os ritmos de trabalho, o orçamento e os hábitos de toda uma vida às recomendações dietéticas de João Luís Videira.
Carla Pinto iniciou um caminho semelhante há um ano e revolucionou os hábitos alimentares da família. Eu acho que todas as pessoas deviam ter uma consulta de naturopatia, porque isto não é só, não é para quem está doente, só, não. Logicamente eu descobri isto depois, eu gostava de ter descoberto isto antes. Um ano depois, regressou ao trabalho e retomou o mestrado na Faculdade de Economia do Porto. Iniciava a escrita da tese quando recebeu o diagnóstico de cancro da mama. O Mama Help será o tema da nova tese. Se trabalharmos todos em rede desta maneira, não há competição, mas sim integração, sincronicidade, e vamos todos beneficiar a longo prazo do que estamos a fazer. 9 anos e 4 governos constitucionais não chegaram para regulamentar uma lei aprovada por unanimidade no Parlamento em 2003. Este ano, o Tribunal Administrativo de Lisboa deu razão a uma queixa da Associação de Medicina Natural e Bioterapêutica e condenou os Ministérios da Saúde e da Educação a regulamentar a lei no prazo de 8 meses. Este ano, os Ministérios da Educação e da Saúde deram por concluído o projeto de regulamentação. Dia 22 de novembro, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei. O processo segue agora para a Assembleia da República.